Olá a todos, meu nome é Gleiber Félix com mais um Relato Ayahuasca e hoje nós temos uma convidada que é super nova, que é a Beatriz Barbosa. Ela vai contar um pouquinho da história dela na descoberta da reforma íntima e da busca da espiritualidade. Boa noite, Beatriz Barbosa. Gratidão de você estar aqui falando um pouco da sua experiência, com a medicina sagrada. Queria saber um pouco da sua história, da sua vida antes das medicinas. Boa noite, Gleiber. Gratidão totalmente minha. Fico feliz pelo convite. É uma experiência aí tanta. E é bom, poder compartilhar, as coisas boas assim, porque o foco é atingir cada vez mais pessoas para que elas possam experienciar também essa dádiva, que é poder se conhecer um pouco com uma ferramenta tão valiosa. Mas, enfim, vou falar um pouquinho sobre mim, Bom, antes de conhecer a medicina, eu já tinha muito envolvimento com a minha vida espiritual, Já conheci muitas outras formas, muitas outras coisas, como a meditação, Pesquisar mesmo no YouTube. Sempre gostei muito de querer entender um pouco como chegar na minha parte interna, Como me conhecer, como expandir a consciência. Antes, eu não entendia nada sobre isso, não sabia nem que existia essa palavra, expansão da consciência. Não entendi uma vírgula, E que bom que a gente vê que a evolução é grande, constante, porque hoje, não sei se é necessariamente porque eu já conheço, mas hoje eu consigo ver em todos os lugares que eu vou. Muitas pessoas, assim, que, estão nesse despertar também, Não sei se se trata da atmosfera estar mudando, Aí o que acontece? Não faz muito tempo que eu despertei, assim, de ter essa vontade de autoconhecimento, mas foi com 18 anos. Tinha uma amiga que ela já era bem envolvida assim, com a vida espiritual dela e ela me falou um pouco sobre chakras. E aí foi quando eu nem conhecia também, falei, caramba, que legal, Ela tá me falando que isso existe dentro de mim, então deve fazer algum sentido. Aí eu comecei a pesquisar, estudar um pouco sobre. E aí, abriu um leque de informações dentro da minha cabeça, porque eu sentia a verdade naquilo e tudo fazia sentido. Era como se, com aquilo, eu conseguia meio que acessar partes minhas, me conectar comigo mesma. E era o que eu queria, Porque antes da gente parar, assim, se acalmar e falar assim, quem eu sou, da gente se interessar, qual é o meu propósito, não é possível que eu nasci só para nascer ou não tem nada além disso. A gente vive a vida conforme o natural, Que é nascer, viver, ter uma vida normal, que é o cotidiano, assim, da humanidade, ter seu fim, sem procurar saber o depois disso, Que existe um depois. A vida, ela é um infinito, então é claro que a gente tem que procurar entender o que é esse infinito. Aí, recentemente, essa mesma amiga, Bruna, me falou sobre esse chá. Só que quando ela me falou do chá da ayahuasca, ela me falou com muito medo. Ela falou assim, amiga, tem um chá, ele é muito maneiro. Todas as pessoas que já tomaram ele, me fala que teve muita evolução espiritual, que elas conseguiram acessar partes da vida delas que elas nem tinham ideia que existia, que estava ali o tempo inteiro e ela nem sabia que aquilo afetava de alguma forma no presente dela, mas que estava ali bem oculto. Só que também as pessoas falam muito sobre, de repente, você enlouquecer ou você não voltar mais e toda aquela coisa. Ela falou assim, eu tenho medo, então vou esperar alguém experienciar, e me contar sobre como foi. Tanto que ela não teve coragem e eu fui até antes. Aí foi como eu conheci. Foi através dela que eu tive a informação, a ayahuasca. Eu ia pesquisar sobre, assim, mas também nunca achei um local que trabalhasse com essa medicina. Aí, por coincidência do destino, foi muita coincidência. Eu até comentei com uma das mocinhas lá, da Casa Irá, e é incrível como a gente acha que a gente que escolhe a ayahuasca, Só que não. Para mim, foi realmente um presente dela mesma, como se a força da natureza sentisse que eu fosse também uma ferramenta muito valiosa para ela e saberia usar e transmitir e passar para as pessoas, E aí ela me chamou, porque foi muito aleatório. A Gabi, que é uma das meninas que frequentam lá, a gente nem tinha mais contato há muito tempo. Através do namorado dela, eu soube que ela já tinha conhecido essa experiência,
E aí eu falei, amiga, quero muito ir. Aleatoriamente, falei, quero ir. Ela, Bia, mas você conhece e tal? Eu falei, não, mas eu quero conhecer. Aí ela me levou, fui super despreparada. Antes ela até me passou assim, olha, Bia, tem toda uma dieta, você precisa seguir tais coisas. E aí eu falei, beleza, me preparei e fui. Como foi minha experiência? Quando eu cheguei lá, fui super bem recebida. Primeiro eu sinto o ambiente. Quando eu cheguei e olhei as pessoas, na fisionomia, na leveza do toque, do andar, do falar de cada um com cada um lá, eu já vi que aquilo era diferente, era um ambiente diferente do que eu tô acostumada, né? Das pessoas que eu me sou vinculada e tenho contato. Eu falei, caramba, já senti que essas pessoas são realmente elevadas, né? Então, tô num lugar assim que vai ser bom e saudável pra mim. Então, já fiquei relaxada. Falei assim, eu vou curtir essa experiência da melhor forma e vou esquecer tudo que eu já pensava sobre ela e vou me permitir aqui. E aí, o moço que fez a minha inscrição, não consigo lembrar o nome dele agora, ele falou assim, olha, como é sua primeira vez, faz o seguinte, relaxa e se permite. Deixa aí, fecha os olhos e só vai. Com essa facilidade de meditação, pra mim foi ótimo. Eu falei assim, beleza, então vou entrar num estado assim, meditativo total. Confesso que você fica com medo sim, e eu particularmente estava gelada até de medo, trêmula, mas confiante, né? Porque eu sentia que estava tudo bem e que, às vezes, o problema das coisas e das opiniões que a gente acaba absorvendo, porque a gente pesquisa, né? A gente quer entender o que a gente está fazendo. Às vezes o problema acaba estando dentro de nós mesmos, da opinião que a gente cria, das crenças limitantes, porque assim, tudo bem que foi ruim para você, e eu aceito que foi ruim para você, mas a sua opinião é válida, porque eu vou ter esse cuidado e vou agir de uma forma protetiva, mas se eu não provar disso, eu não vou saber se vai ser ruim ou bom para mim também. Obrigada, eu agradeço, mas eu vou tentar. E é muito precioso isso em todos os aspectos da vida. É importante sim a opinião, é importante sim a gente procurar entender, mas é importante a gente viver, experienciar, porque é único, somos únicos e é claro que, por exemplo, hoje a minha opinião é completamente diferente do que é que eu tinha criado. Fui nesse mesmo pensamento, me permiti, fechei meus olhos e foi muito rápido. A ayahuasca se envolveu completamente comigo e a partir do momento que eu tomei, eu já sentia como se ela já falasse comigo. E é surreal, né? As pessoas ficam a falar com você, uma voz dentro de você, não tem sentido. Mas é normal. A nossa vida já é assim, né? A gente tem um subconsciente o tempo inteiro, a gente tá conversando com nós mesmos. Eu acredito que somos três, né? Já envolvendo a minha espiritualidade. Que a gente é carne, alma e espírito, né? E eu acredito muito que todos esses se interligam e se conversam. E é claro que o nosso subconsciente nada mais é que isso, né? Que é nosso interior, que é aquilo que sabe mais do que nós mesmos e é óbvio que é ele conversando com a gente. E quando a gente toma ayahuasca, eu acredito que é quando a gente desperta isso, que está aqui, está tranquilamente dormindo, vamos dizer, e com a ayahuasca meio que se acende, floresce, e aí se envolve e a gente consegue se conectar num só. É como se fosse uma própria consciência, só que uma consciência mais superior, um outro plano, vamos dizer. Sim, exatamente. Essa consciência superior, ela com certeza está interligada a todas as coisas, né? Eu acho que tudo sem exceção, até os móveis que a gente toca, olha que maluco, de alguma forma está interligado. A gente não consegue enxergar a energia que ele transmite, fazem parte da construção, assim, de um todo, né? Do planeta, do mundo, e tudo é energia de alguma forma, nada é matéria. Eu acho que, não sei se vocês conseguem me entender, a gente consegue tocar, mas eu ainda acredito que é tudo energia. Atomicamente falando, tudo é interligado, porque todos os átomos, eles são ligados, né? É, exatamente isso. E aí, voltando nessa força superior, nessa consciência, eu acredito que essa consciência seja nós também. Tudo bem que é um todo, mas a gente faz parte desse um todo. Por a gente tá com a visão fechada, talvez por falta de experiência, talvez por não se permitir, ou talvez por ser moldado assim pela vida mesmo, né, por falta de conhecimento, como eu falei, a gente acaba não conseguindo se conectar com isso, não entender que estamos conectados, a gente só precisa acordar para essa conexão, para fazer parte e fazer outras pessoas entenderem que estão conectadas em nós também e acordarem da mesma forma, né? E aí foi o que aconteceu. Eu sentia muito que eu despertava assim, com os olhos fechados,
fechados, eu entendia que eu sou tudo que tá aqui, eu sou essas pessoas, eu sou o cachorro que tinha lá, eu sou o céu, eu sou a nuvem. E era como se eu me tornasse um vento e sentisse todas as energias invadirem meu corpo. Via as formas, tudo meio que entrelaçado, mas não é um entrelaçado que eu consigo descrever porque é fora da realidade do xadrez que eu tô acostumada. É um negócio muito surreal. E aí eu falei, caramba, que louco, né? Porque eu já acreditava nisso e agora eu vejo que é real. Eu tô conseguindo ver e que maluco, né? A ayahuasca ser tão poderosa a ponto de conversar e falar comigo assim. Nessa hora, a ayahuasca me mostrou aquele passarinho do filme Rio. Eu comentei isso com você, né? Foi muito louco, porque na hora que a ayahuasca me mostrou esse passarinho, os cânticos que o pessoal tava cantando era muito parecido com as músicas que tocam quando ele se liberta e consegue voar. E aí nessa hora me mostrou assim, de alguma forma você já consegue entender o que aquela imagem tá querendo te dizer. E eu entendia que eu precisava ser livre, me desprender do que eu era, me desprender de tudo que me prendia. Os paradigmas. Sim, preciso parar com isso, cara, eu preciso me libertar, tá maluco? Vou ver até quando, assim, né? Olha aonde eu consegui chegar, olha a consciência que hoje eu tenho, né? Já posso fazer isso por mim, porque a ayahuasca ela te mostra, e é claro que ela te ajuda a mudar, mas ela não vai fazer isso por você, ela vai te mostrar e você com essa ferramenta tem que agir. E eu falei assim, meu, depende de mim agora. Ok, já entendi o que eu preciso fazer, vou me libertar. E aí teve muitos outros insights nessa primeira vez, e aí foi incrível a experiência. Mas enfim, a experiência ela é muito interna, né? Eu posso aqui contar todos os meus insights e talvez eu nem consiga porque é muitas coisas que talvez eu nem lembre, só que é engraçado que com o dia a dia, assim, uma coisa ou outra que você vê, você tem um flash e você fala, caramba, eu vivi aquilo na ayahuasca, e aí você consegue administrar naquele momento. E mais uma das coisas que eu posso falar sobre a ayahuasca é que a mudança ela é constante, não fica só naquela experiência, naquele ritual, naquela cerimônia. É tipo algo que você realmente traz pra você e é automático os flashes que vem na sua cabeça e as mudanças com isso, né? Eu vou falar também de uma experiência que eu tive, voltando a falar um pouquinho sobre a minha vida antes da ayahuasca. Eu era uma pessoa muito aflita, né? Uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa assim que por pesquisar demais, por querer me envolver demais, acabar misturando muito todas as coisas, eu vivi uma bagunça, né? E também todas as coisas que é claro que a gente vive, né? Em questão sentimento da gente amar demais, da gente sofrer também demais, porque são coisas naturais da vida, desde na vida financeira, na vida familiar, no trabalho. A gente tem toda essa bagagem. Vários tipos de problema. Sim, a gente precisa lidar, né? Somos humanos, né? A gente carrega a vida. Tudo isso me fazia ser uma pessoa muito insegura, ter confiança em quem eu era, mas não conseguir expressar por medo. Uma das coisas que me mostrou uns insights foi que eu visualizava, era meio que um cachorro, mas não era um cachorro, era... Não sei explicar, mas imagina um cachorro. Ele muito aflito, assim, tremendo, com medo, assim, no cantinho, sabe? Quando o cachorro tá com muito medo, assim, porque apanha demais. Ele não tinha pele nem carne, era só osso. E ele tava muito aflito, assim, tremendo demais, demais, demais. Eu ia chegando perto, tipo, calma, eu vim cuidar de você. Eu falava pro cachorrinho, né? Sem entender nada ainda. Quando eu chegava perto, eu pegava o cachorrinho, assim, no colo, o cachorrinho se tornava eu. Era como se a ayahuasca estivesse me mostrando que eu precisava cuidar de mim, porque eu estava muito zoada, estava aflita demais, estava vivendo uma realidade que não cabia mais em mim, por já estar tão avançada assim, sabe? Espiritualmente falando, de caramba, você não merece mais isso, você precisa largar essa bagagem que você criou até aqui. Você sabe que você pode ser diferente, então larga tudo isso. Respira. Você precisa respirar e não ter medo de ser você. Aí eu já interliguei uma coisa na outra. Primeiro me mostrou que eu precisava me libertar, ser livre, e depois me mostrou que eu era muito aflita e deixou a minha ansiedade falar muito mais alto. Aí eu falei, caramba, olha, ela vai por etapas e ela sabe qual etapa. Ela vai exatamente numa sequência assim que faz sentido e faz uma lógica total no final. Aí mostrou minha família, mostrou que eu precisava ser mais amorosa, precisava dar mais amor para as pessoas, mostrava como minha mãe agia comigo quando eu era pequena e que eu deveria agir igual como adulta, que eu deveria dar aquele mesmo amor, todo aquele cuidado. Se hoje eu sou quem eu sou é graças a ela, que teve total paciência e cuidou de mim, que é você cuidar de uma vida, você carregar uma vida durante tempos até que essa vida aprenda a andar e se virar sozinha é um fardo e tanto. Tudo bem que é uma escolha ser mãe, mas é uma escolha que você
você escolhe com amor, porque você sabe que vai ser difícil. Então, ela decidiu ser e eu tenho que valorizar isso. Tanto que minha relação com a minha mãe mudou muito, porque eu comecei a enxergar ela com valor, sabe? Porque eu falei, caramba, eu preciso honrar essa vida me gerou, essa vida me deu luz, essa vida fez eu ter essa consciência hoje e poder estar aqui contando essa experiência super maravilhosa que eu tive. E que bom, nessa minha primeira experiência não teve nada assim sombrio, que as pessoas falam muito sobre, você tem que ter muita coragem, porque a ayahuasca vai te mostrar todas as suas sombras. Pode ser que sim, me mostrou muitas coisas ruins, mas não de uma forma assim tão negativa. Foi com amor até a primeira vez. A ayahuasca me pegou no colo e me acariciou, real, ela fez isso comigo. Outra coisa que eu acho incrível, porque assim, antes, né, de eu conhecer a ayahuasca, eu realmente estava num processo assim muito doloroso, né, da vida. Agitação de mudar de casa mais de 3 vezes em menos de um ano, relacionamento e estar vivendo um luto de uma amiga muito amada, então tava uma bagunça total. Aí a ayahuasca já sabia, ela sentia, ela se envolveu com todos os meus sentimentos, ela sabia que não podia maltratar assim, de já chegar assim com um tapa na cara, eliminando algo muito ruim, porque ela sabia que ia ser difícil pro meu corpo e pra mim e pra minha mente. E ela foi me amor, me tratou como se fosse um pai, assim, a coisa mais gostosa. Mas sabe o que eu ia comentar com você? Um dos fatores que faz você ter uma experiência não tão dolorosa com esse tipo de medicina é quando você tem uma maturidade espiritual que, no teu caso, para pessoas que são muito novas, assim, é muito difícil ter essa maturidade. Você já carrega isso por um bom tempo, eu acho, de observando, assim, ouvindo que você, das conversas que eu tive com você, e aí eu vejo pela sua trajetória de vida, tudo aquilo que você passou, a maturidade que você tem. Raras as vezes que você pega uma pessoa de 21 anos que tem uma maturidade como você tem. E a partir do momento que você tem uma maturidade, vai atrás dessa experiência, a experiência que você vai receber, ela para outra pessoa pode ser a coisa mais maluca e mais dura para a vida dela, porque ela não está aberta para aquilo. Como você está, essa experiência você já tem uma visão completamente diferente. Então, por isso que eu acho que você achou que foi leve, porque tem pessoas que não têm esse campo de espiritualidade, porque eu já tive essa experiência, e aí você acha que a coisa mais horrenda do mundo, né? Então é esse grau assim de maturidade espiritual que vai fazer com que a sua experiência seja mais branda ou não. E eu concordo plenamente com você. Foi bom isso, eu acreditar positivamente que eu precisava esquecer tudo que eu criei para eu viver a experiência e eu criar uma base em cima daquilo, né? Quando a gente está numa certa sintonia, as pessoas que estão na mesma sintonia, elas começam a ficar mais próximas. Essa questão da sintonia é muito importante, porque aquilo que você está vibrando é aquilo que você vai atrair. Para mim também foi muito prazeroso ter te conhecido, assim, porque me dá uma paz interior muito grande de perceber que tem pessoas novas que já têm uma experiência que eu com a tua idade não tive. A nova geração tá tendo essa busca interior, tá atrás de se autoconhecer, porque percebe que tem algo de errado no mundo, no sistema que a gente vive. Sim, então é muito louco você tocar no assunto sistema, porque era assim que eu me sentia sufocada, porque eu pensava, caramba, não é normal eu ter que trabalhar demais, estudar demais, me empenhar demais em algo que é fútil, vai ficar aqui. Eu sou espírito, então eu preciso real me conectar a isso. De repente, é até um plano assim do sistema acumular a gente de informações pra gente não conhecer essa inteligência que existe, já temos ela, só que a gente não alcançou ainda. Exatamente por isso, né? Porque a gente se ocupa demais com coisas que não valem a pena. E que bom que somos pessoas que priorizamos, né, nosso bem-estar, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual e tudo aquilo que a gente é, né? Voltando aqui na minha segunda experiência, que ela já foi um pouquinho mais elevada, que aí entra aquela parte assim, você já é de casa. Foi maravilhoso. Tudo bem que o processo, assim, foi doloroso, mas foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, de verdade. Tanto que eu quero já ter mais experiências pra eu poder falar assim, nossa, eu achei que tinha sido melhor, mas não foi. Teve algo muito mais. Eu tinha
muito problema em conhecer as pessoas e não ter uma personalidade própria, porque eu pegava um pouquinho de cada personalidade e ia me moldando assim para as pessoas me aceitarem. Eu esquecia de me visualizar e saber que é muito legal ser eu e que eu não precisasse fingir ser por bobagem, porque eu não tinha essa maturidade de entender que, não vale a pena. Isso acontecia até essa minha segunda experiência. Até mesmo de eu chegar lá, eu ainda me senti muito assim no meu mundinho. Tudo bem, eu vou socializar, tô aqui, vou viver essa experiência com todo mundo, mas ainda no meu espaço, assim, eu não conseguia expandir, assim, de expressar. Até que nessa experiência foi a primeira coisa, a ayahuasca, ela não perdeu tempo. Eu tomei a ayahuasca, foi tipo coisa de minutos, assim, ó. Nem sei se durou 10 minutos pra a força vir e já me mostrar isso. Começou a passar um filme, toda a minha vivência, como eu agia com as pessoas, como que era a minha personalidade. Sou uma pessoa muito zen, assim, muito calma. Só que eu sou calma demais. E até isso me mostrou que tinha um leve, assim, TDA, né? Que eu tinha um pouquinho de... porque eu já vou colocar no tinha, porque eu não considero mais, porque eu posso mudar isso. De déficit de atenção. Eu era tão dispersa que isso me atrapalhava muito. E aí eu acho que até isso me mostrou. Isso não é seu. E aí foi me mostrando todas as coisas, o jeito que eu era com a minha família, com os meus amigos, a forma que eu me doava para as pessoas. Mostrou tudo que eu era. Cada coisa que me mostrava era como se estivesse colocando dentro de uma bagagem e atacando no meu estômago. E conforme ia enchendo assim meu estômago de bagagem, eu sentia muita ânsia de vômito. Eu achava até que nem era mais a força. Eu achava que minha pressão estava ficando baixa e eu estava passando mal naturalmente. Porque eu não estava muito confuso. Eu estava igualzinha quem eu era, confusa de eu mesma não entender aquilo. E eu, caramba, ayahuasca, será que é você sem entender? E enchendo meu estômago de bagagem. Aí eu pensei, será que eu não tô conseguindo vomitar? Porque tava muito forte a vontade. Sabe quando sua boca saliva, mas não saía nada? Tentava fazer força e não saía. Eu falei, caramba, porque eu não consigo vomitar se tô com vontade. Eu falei assim, será que é porque tem pessoas, né, ao meu redor e de repente eu tô com vergonha, eu vou pro banheiro, né? Aí levantei e fui pro banheiro. Chegou no banheiro, nada mudou. Eu continuei lá pra conseguir vomitar. E eu não conseguia. E aí a ayahuasca começou a conversar comigo nessa hora, que aí eu me acalmei, eu falei assim, eu preciso me ajudar. E era engraçado que eu ficava assim, eu nunca mais volto aqui, eu nunca mais vou tomar ayahuasca. Que é isso? Eu não quero mais essa experiência, que horrível. Nossa, eu falava muito isso, porque eu tava, tipo, numa experiência ruim, de não conseguir vomitar e aquilo me deixando fraca, eu não conseguia lidar com o meu corpo. Mas eu lembro que a ayahuasca mostrou assim pra mim, ainda não é a hora, tem bagagens que eu ainda preciso montar e colocar aí dentro. Tipo, aceitei. E aí, quando finalizou, a ayahuasca me mostrou assim, pra mim, eu estou me vomitando. Quando eu vomitei, que eu fiz a limpeza, de verdade, parecia que eu tinha acabado de nascer, parecia que eu tava super nova. Eu falei, meu Deus, nunca na vida que eu vomitei fiquei bem assim, de querer pular, dançar. Normalmente a gente vomita, passa mal e quer se jogar na cama porque você tá fraca. E não, eu voltei assim, zero bala. E aí eu me senti livre, liberta. Eu falei, aquela velha criatura não existe mais. Quem era ela? Meu Deus, o que era aquilo? E aí me transformei. E é incrível, porque eu pensei assim, tomara que saia daqui, né? Essa experiência incrível que eu senti, aquilo era vivo, aquilo era real, de eu me vomitar, de eu mandar tudo que eu era pra fora. E foi real, porque no outro dia, quando eu acordei, o astral que eu acordei, eu falei assim, que disposição pra vida é essa? Tá assim, todos os dias conhecendo versões minhas lindas que eu não conhecia porque eu tinha uma bagagem muito pesada. E aí fui limpa. Eu vi, né, os relatos, assim, assisti um vídeo de algumas pessoas e as pessoas falavam muito sobre fazer limpeza, só que não entendeu o que estava limpando, né? E eu fiquei abismada com isso. Eu falei, caramba, a ayahuasca me mostrou que ela estava limpando em mim e foi muito prático. Ela falou assim, pronto, se vomita. Já tá pronta, assim, a sua limpeza. E eu falei, caramba, entendi o que eu tava vomitando. A limpeza é algo muito forte na vida das pessoas. E algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso. A nossa capacidade mental, ela é muito ampla. E dependendo daquilo que a gente vai absorvendo, vou te dar um exemplo, a gente está vivendo um momento muito peculiar, porque a gente está passando por uma guerra. E não é só a guerra.
você começa a ver as pessoas que estão sofrendo por causa disso, toda uma situação econômica que começa a se desenvolver negativamente perante a isso. Então são vários fatores que vai fazendo que a gente crie uma certa preocupação. E aí a gente vai toda hora alimentando isso, porque você vê a notícia, você vê um montão de coisa ocorrendo, cada vez mais isso vai agoniando o ser. Aí chega uma hora, quando você está nesse processo de expansão de consciência, o teu organismo, ele não quer que você fique acumulando isso, porque toda essa energia, ela não faz bem para o nosso organismo. Quando a gente acaba adentrando nessa expansão de consciência, o corpo é como se ele falou, agora é a hora de botar para fora. Então, por isso que o vômito é você fazer uma limpeza, mas é uma limpeza mental que atinge todo o nosso corpo. No meu caso, eu consigo pontuar o que está acontecendo, né? De você olhar e falar, puta, tá acontecendo isso, eu tô me preocupando demais com certos tipos de coisas, eu preciso me alinhar melhor para não se alimentar com esse tipo de notícia. Não que você tem que ficar alienado, mas você não pode mergulhar muito em certas situações porque elas nos alimentam de uma forma negativa. O negócio é sempre orar e vigiar. Orar e vigiar é sempre estar atento àquilo que você está pensando, está absorvendo. Quanto mais coisas negativas você absorver, mais o HD vai encher e a gente vai ficar mais mal-humorado, mais triste, deprimido. E aí esse tipo de coisa muda com o nosso organismo e faz com que a gente se sinta mais fragilizado. Às vezes a gente acaba trazendo pra gente muitas coisas negativas. E aí uma amiga me questionou, ela falou assim, Bia, você não acha que você tá indo longe demais com tudo isso? Porque, tipo assim, para todo mundo que eu falo da minha experiência com a ayahuasca, eu falo com muitos brilhos nos olhos, tipo, com muita paixão. Porque é algo que, tipo assim, me deu a mão e me ajudou, entendeu? Então, eu quero muito aproveitar muito mais essa ferramenta, que eu coloco como assim, como uma ferramenta. Claro que existem muitas outras, porque eu entrei nisso. É importante a gente saber e já entrar nisso sabendo que a ayahuasca, ela vai nos ajudar a trazer um leque, expandir a nossa consciência de uma forma que a gente nunca imaginou. E aí vai da gente conseguir trazer essa experiência enquanto meditativo, porque você medita em quem você é, você consegue andar por dentro de você e você consegue se enxergar com os olhos fechados, olhar para dentro. E aí eu acho que ela só facilita. A minha amiga me fez ficar com esse pensamento de tipo assim, será? Porque a ayahuasca e qualquer outra coisa que faça a gente subir em um nível, se elevar de uma forma tão grande como faz, é preciso a gente tomar cuidado porque a gente se eleva e aí, quando a gente menos espera, a gente regride. Não de uma forma negativa, no sentido assim, a ayahuasca, enquanto a gente tá na força, a gente tá super elevado, a gente tá vibrando conforme ela. Quando a gente não tá mais na força, a gente vibra o nosso normal. E aí entra aquele desconforto que tipo, caramba, em um momento eu estava muito poderosa, entre aspas, e agora eu já estou no meu comum. E o que fazer com isso, né? Porque às vezes você pode se sentir de uma forma assim, a ponto de um vício, né? Que eu acho que foi o que ela quis dizer pra mim. Bia, você tá muito empolgada, tô querendo demais. E eu entendi o que ela quis dizer, e entendo o meu colocamento hoje. Realmente, o perigo existe. Da gente, tipo, gostar muito e viciar no ponto de, tipo, caramba, me faz eu estar num lugar que eu sonho em estar. Eu queria estar nesse lugar todos os dias. Queria conseguir viver dessa forma, mas não cabe a nós. Então, se a gente tem a ferramenta, a gente tem que saber administrá-la. Isso com todas as coisas. Desde que seja relacionada a uma crença, né? Porque a ayahuasca não é. Crença não é uma religião, na verdade, né? Ferramenta da natureza, algo que tá lá e a gente, graças a Deus, descobriu, super útil de alguma forma, como a meditação, que é como de repente você só lê livros, pode fazer você chegar nesse nível também. De repente até um esporte você pratica, faz você liberar substâncias dentro de você que te faz se sentir elevado dessa forma. E aí tudo acaba sendo demais quando em excesso, né? Eu achei importante eu falar sobre isso para as pessoas sempre ter um controle sobre elas. E na intenção de
de, não assim, ai, a ayahuasca vai mudar a minha vida. Eu tenho muito isso e eu vou permanecer com esse foco, porque assim, a ayahuasca ela não vai fazer um milagre. O milagre quem faz acontecer sou eu, todos nós que experienciamos e as pessoas que vão se interessar em um dia estar lá, né? Caso você seja uma pessoa que não experienciou, que está me ouvindo agora, e queira experienciar, que você vá com esse pensamento. E você que já conhece, tenha o pé firme no chão e entenda que você é quem vai fazer todas as coisas. Assim como é você, como foi você que teve a coragem, que precisa de muita coragem, chegar lá, tomar ayahuasca, vivenciar toda aquela experiência que você vivenciou no seu corpo, você suportar tudo aquilo e você abraçar com amor tudo que ela te mostra, porque ela vai te mostrar caminho e você trilhar esses caminhos, pensando, eu tenho coisas que eu já tenho dentro de mim, que eu sei que eu devo trilhar, que eu sei que eu devo agir, eu tenho que balançar essa poeira, né? Tenho que fazer por onde também. E gratidão. Ah, não, falou bonito, mas é isso mesmo. É fazer com que a ayahuasca não seja uma muleta. Isso que é importante. A gente tem que utilizar essas ferramentas para o autoconhecimento e a reforma íntima. Mas foi muito bom. Gratidão pelas suas palavras, pelo seu tempo. É muito bom você estar aqui contando a sua experiência. Essa sua experiência, ela é muito válida. Eu acho, pelo foco que você tem, o teu destino já está bem amarrado, porque você já tem uma mentalidade muito mais aberta e abrangente para entender certas coisas na vida e dar valor, né, à vida que você tem, à família que você tem, as pessoas que estão ao teu redor, de você entender esse mundo, porque a gente está aqui entendendo o mundo e está se auto-entendendo para seguir um caminho melhor, um caminho onde a gente não sofra tanto, né? Muita gratidão pelo teu tempo. Que conforto esse momento. Foi ótimo. Quando você vibra em querer, em fé, em mostrar, meu, eu quero ser melhor que isso, o melhor que isso, ele vai até você. É isso, olhar e pensar sempre dessa forma. Quem eu vou ser quando eu não estiver mais aqui? Eu acho que esse é o nosso dever, se aperfeiçoar, se levar a cada dia para quando a gente chegar lá, para ser um espírito melhor e já chegar tipo com uma utilidade no nosso destino e ser um espírito que ajude essas pessoas que ainda vão estar aqui. Enfim, eu acho que é isso. São bonitas palavras. Muita gratidão. Gratidão a todos os ouvintes e até a próxima.